Nessa aula vou fazer capa de almofada com tecido estampado, que pode ser em qualquer estampa. Neste caso, o tecido é de Natal. Tu vai precisar dos seguintes materiais: alfinetes, o tecido que tu escolher, na estampa que tu escolher, fecho, tesoura, lápis ou marcador para tecido, metro, agulha de costura comum e linha de costura comum ou máquina de costura. E algum enfeite se tu quiser utilizar um acabamento nas bordas, que pode ser um grelô, essa fita com pomponzinhos, é ela que eu usei nesse vídeo, mas poderia ter sido um galão ou qualquer outro acabamento. Lembrando que todos esses materiais podem ser substituídos ou acrescidos pelos materiais da tua preferência e nas cores que tu mais gosta. O molde de referência vai estar na parte da comunidade. Se tu não conseguiu encontrar o molde ou não conseguiu baixar o molde, coloca o teu e-mail nos comentários abaixo desse vídeo que eu mando para ti. Mas para que eu possa lhe enviar o molde de referência, eu preciso do endereço de e-mail, senão eu não tenho como te mandar. Peguei um tecido estampado com motivo natalino, vou abrir o tecido todo aqui e vou fazer uma medida de 40 por 40. Tu pode fazer 80 por 40 e dobrar o tecido, ou tu pode fazer separado 40 por 40. Normalmente a almofada padrão é 40 por 40. Existem almofadas menores e maiores, mas o padrão geralmente é 40 por 40. Então, eu tô medindo 42, que é aquela diferença da costura. Um pouquinho de costura pra lá, um pouquinho de costura pra cá. Então, a gente vai fazer dobrinhas. Então, eu tô medindo 42. E depois de medir, eu vou cortar. Depois que marcou no tecido, eu tô usando para marcar um lápis comum de escrever. Porque esse tecido aqui, ó, ele é meio esbranquiçado na parte de trás, então não vai ter problema para utilizar o lápis. Já se o tecido fosse colorido e o lápis não aparecesse, poderia usar outro lápis ou outro marcador. Então, tá aqui o tecido, cortei o tecido e já dobrei para encontrar a posição que eu quero que a almofada fique. Então, eu vou abrir agora o tecido, porque eu cortei ele 80 por 40, mas poderia ter sido 40 por 40, né, as peças. E agora eu dobrei para encontrar a metade aqui, ó, deixar o tecido certinho aqui na mesa, tá? Agora eu tenho que posicionar o fecho. Para isso, eu vou dobrar aqui, ó, uma parte do tecido e vou dobrar uma partezinha na barra do tecido, ó. Assim, ó. Agora eu vou segurar um pouquinho aqui com a mão ou com a tesoura, boto a tesoura ali para marcar e vou pegar um fecho de 40, mas ele poderia ter mais ou poderia ter menos, não tem problema.
tu pode usar o fecho que tu tem em casa e dar um jeito ali na costurinha. Então, eu vou posicionar o fecho como eu quero que ele fique. Então, eu quero que ele fique assim, para a costura ficar fechada aqui direitinho. E vou utilizar o alfinete. Eu não gosto muito do alfinete, mas eu aprendi que o alfinete é amigo da costureira, então a gente tem que usar. E agora, prende o alfinete no fecho e na barra, daquela pequena barra que tu fez no tecido. Ó, coloca vários assim, que é pra ficar bem direitinho. Ó. Então, tá aqui o tecido, ó, eu fiz uma barrinha, dobrei, e dessa barrinha eu posicionei o fecho e coloquei os alfinetes. Hora de ir pra máquina de costura. Então, aqui na máquina, a gente vai passar uma costurinha nessa parte onde a gente prendeu os alfinetes para fixar o fecho. Prendeu ali, vai tirando um alfinete de cada vez e costurando. Tirando o alfinete e costurando. Devagar, não precisa ter pressa, segura ali e vai. Tirou da máquina, tá pronta a costurinha desse lado. Então, agora tu pode deixar esse lado assim, ou se tu quiser colocar um acabamento, um galão dourado, ou um galão branco, ou uma passa-fita, ou uma fita grelô, esse é o momento de colocar algum detalhe e passar a costura por cima. Eu vou posicionar, então, aqui uma fita grelô, bem na pontinha, entre o tecido e o fecho, e vou encaixar aqui na minha máquina. Depois que encaixou aqui na máquina, tu vai segurando a fita e puxando bem a parte, a divisa ali onde tem o fecho e o tecido, para a costurinha seguir o caminho bem em cima da fita grelô. Ó, então aqui já tem um detalhe. Agora tu vai pegar o teu tecido, dobrar de novo, posicionar ele de novo, como deve ser feito, e tu vai fazer a outra parte, na outra ponta do teu tecido, a mesma coisa. Tu vai dobrar, então, aqui, ó, e tu vai fazer uma barrinha bem pequena, vai segurar essa barrinha ali com a mão e encontrar a outra parte aqui do tecido, ó. Então, tu vai dobrar a tua barrinha e tu vai encontrar essa parte aqui do fecho, que seria a parte contrária, ó. É a parte que tu tens que marcar e colocar os alfinetes aqui. Para isso, tu coloca aqui uma pontinha, ó. Aí tu vem aqui na frente, abre o teu fecho, ó. Tu vai abrir o fecho para te facilitar aqui, ó, nessa parte de colocar, posicionar a parte do fecho junto com o tecido, ó. E tu vai, então, colocar os alfinetes e ajeitar todo esse pedacinho. Então, prendeu o fecho todo, olha ali, ó. Posiciona lá na máquina.
E a mesma coisa, tu costura um pouquinho, tira um alfinete, costura mais um pouquinho, até terminar toda a canaleta ali, toda a parte do fecho. Terminou de costurar, ó, verifica aqui. Tá tudo bem, ficou direitinho. Agora, tu vira pra frente essa parte e vamos posicionar o enfeite que tu escolheu nesse lado aqui da almofada. Ou tu pode deixar o grelô só de um lado da almofada. Eu gosto de colocar, ó, dos dois lados. Então, aqui fechou. Agora já dá pra fechar o fecho, ó. Então, aqui ficou assim. Então, tá barbada agora, porque tu só vai fechar os lados que estão abertos. Então, para isso, deixa o teu fecho aberto. Vira toda a tua almofada, a capa da tua almofada pra dentro. Ó. Alinha bem direitinho. E tu pode fazer uma costura simples, que é só passar reto aqui. Eu vou te dizer que eu prefiro dobrar essa pontinha e fazer a costura por cima, uma costura mais reforçada, que a peça dura mais, a capa fica bem resistente. Até porque a gente gosta de deitar na capa, na almofada, usar de travesseiro, amassar, fofar. As crianças gostam de brincar, jogar pra lá, pra cá. Então, tu dobra, junta aqui, ó, as duas partes. Dobra a pontinha aqui, ó. Encaixa lá na tua máquina. E vamos passar essa costurinha. Costurou ali, ó, fechou a capa. Agora tu vira aqui o lado, junta bem aqui as pontinhas, acerta bem ali as pontinhas e dobra bem aonde tem o desenho da barra, da lateral do tecido. Encaixa aqui na máquina. Depois que costurou, é só desvirar a capa. Ó, usa a mão para ajeitar bem as pontinhas. E a base da capa tá pronta. Agora, para colocar o grelô ou o enfeite que tu escolheu, o acabamento, enfim, tu tem duas opções. Tu pode dobrar a tua capa bem aonde tem a costurinha e costurar de um lado e do outro, ou só de um lado, ou tu tem a opção de costurar bem aonde tem aqui a divisa do tecido. Tu vai segurar o teu grelô, tu vai abrir, a tua capa tá aberta e tu vai encaixar na máquina exatamente assim, nessa posição, para costurar aonde tem essa divisa. Ó, então eu costurei por cima daquela divisa o grelô e agora cheguei aqui embaixo e aqui não tem divisa, porque o meu tecido foi dobrado. Lembra que eu cortei 80 por 40 para deixar a estampa reto no tecido. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o meu grelô aqui bem na pontinha e vou passar a costura na pontinha do tecido, costurando tudo junto aqui. Chegando aqui na pontinha de baixo, eu só vou posicionar o meu grelô pro lado. Ó.
Agora que tá posicionado, eu novamente abri aqui o tecido, tô costurando com a capa aberta e vou passar o restante do grelô por cima daquela costurinha que teve na junção dos tecidos. Devagarinho, vai seguindo até o final. Aí depois que tu terminou, dá uma revisada, se não tem nenhuma pontinha de linha para tirar, para ajeitar. Aí depois tu pode colocar uma almofada dentro, um enchimento e fechar a tua capa de almofada. Nesse outro modelo eu não utilizei o grelô, eu deixei ela simples, só com fecho aqui, porque o tecido já era bem bonito, então já tinha uma estampa bem legal. Nesse também a estampa bem bonita, então eu deixei a capa assim. E depois que tu usar, tu já coloca na máquina, lava, guarda e no Natal que vem tu coloca a capa de novo. Aqui é o mesmo modelo do verde, só que na cor vermelha. E aqui o tecido com a estampa que eu fiz no vídeo. Então, uma ótima decoração e presente para amigos e familiares na época do Natal. Mas também pode ser uma opção para complementar a tua renda se tu vende artesanatos, peças artesanais, é uma ótima opção. Capa de almofada com tecido estampado natalino pronta. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula e aproveitado essas dicas. Continua acompanhando o canal para ficar ligado nas novidades. Deixa um like aqui no vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!